Sabe, é incrível pensar que um conselho agrícola de mais de 2000 anos pode ser a chave para a gente entender o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos hoje. Pois é, vamos mergulhar nessa poderosa metáfora do jugo desigual e descobrir o que ela realmente significa para casamentos, amizades e até para o mundo dos negócios. Então, tudo começa aqui, na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo chega com um conselho que, à primeira vista, soa quase como um enigma. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Parece uma regra bem radical, né? Mas o que ele realmente queria dizer com isso? Exatamente. Como é que uma imagem lá da roça, de animais puxando um arado, pode ter alguma coisa a ver com nossas amizades, nossos sócios e nossos casamentos? Para a gente entender de verdade, a gente precisa ir lá na origem dessa metáfora. Para decifrar o sentido espiritual, a gente precisa, digamos, sujar um pouco as mãos de terra e voltar às raízes bem literais dessa ideia. A metáfora que Paulo usou era super visual, tirada direta da rotina de um agricultor daquela época. Olha só, este aqui é o tal do jugo. Às vezes a gente chama de canga também. A ideia por trás dessa ferramenta era simples: criar sinergia. Era feito para unir forças, para dividir o trabalho e garantir que dois animais pudessem fazer uma tarefa que, sozinhos, seria muito mais difícil ou até impossível. E é aqui que a gente entende o problema na prática. Essa ideia vem lá de Deuteronômio, que proibia arrar com um boi e um jumento juntos. Por quê? Pensa bem, eles têm forças diferentes, ritmos diferentes, naturezas diferentes. O resultado é sempre o mesmo. O bicho mais forte acaba se sobrecarregando, o mais fraco se machuca, é arrastado e o trabalho simplesmente não anda direito. É uma união que só gera atrito, sofrimento e ineficiência. Pois é exatamente essa imagem de sofrimento e de um trabalho que não funciona que o apóstolo Paulo tinha em mente quando falou sobre relacionamentos. Ele pega essa analogia do campo e aplica no coração de qualquer vínculo mais profundo que a gente possa ter. Sabe, muita gente limita essa ideia só ao casamento, mas a verdade é que o princípio é muito mais amplo. Ele vale para qualquer conexão profunda, qualquer parceria em que ter uma direção em comum é assim fundamental para a saúde e para o sucesso daquela relação. Para deixar a ideia cristalina, Paulo faz 5 perguntas diretas. O ponto aqui não é dizer que uma pessoa é melhor que a outra. De jeito nenhum. A questão é mostrar que certas naturezas são, por essência, incompatíveis. Pensa no caso clássico de Sansão e Dalila. Ele, um homem dedicado a Deus com um propósito divino. Ela, leal aos inimigos dele. O jugo entre eles não só o enfraqueceu, como o levou à completa ruína. É como tentar misturar luz e trevas. Simplesmente não funciona. E aqui a gente vê como esse atrito aparece no dia a dia. Quando os valores mais profundos não estão alinhados, o jugo aperta. Lembra do rei Salomão? Um homem de uma sabedoria imensa, mas seus casamentos com mulheres que adoravam outros deuses acabaram dividindo o coração dele e, no fim, o reino inteiro. É isso que acontece. No casamento aparecem brigas sobre como criar os filhos, sobre dinheiro. Nos negócios surgem dilemas éticos. Nas amizades, aquela pressão para a gente fazer coisas que vão contra o que a gente acredita. Mas olha que interessante, a Bíblia raramente aponta um problema sem oferecer uma solução. E aqui ela não só nos dá um aviso, como também apresenta uma alternativa poderosa e positiva. A verdade é que todo mundo vive sob algum tipo de jugo. A grande questão é, qual? E aí que vem a grande virada na história. O próprio Jesus usa a mesma metáfora do jugo, só que com um contexto e um resultado totalmente diferentes. Ele não diz para a gente viver sem jugo nenhum, mas nos convida a tomar o jugo dele. E o contraste aqui é muito forte. De um lado, você tem o jugo com o mundo, que leva à exaustão, ao desvio de propósito. A gente carrega o peso sozinho. Do outro lado, o jugo com Cristo. E aqui a dinâmica muda completamente. Ele é o parceiro mais forte. Ele que guia, que ensina. E o mais importante, ele carrega a parte mais pesada da carga. Isso leva ao descanso, à direção certa. Certo. Então, no fim das contas, qual é a mensagem por trás desse conselho tão antigo? Seria um chamado para a gente se isolar do mundo, para não ter contato com ninguém que pensa diferente da gente? Definitivamente não. A grande sacada é entender que este é um princípio de proteção e não de exclusão. O próprio Jesus se associava com todo tipo de pessoa, sem distinção. A questão nunca foi evitar o contato, mas sim evitar criar laços de aliança, de dependência, que sejam tão profundos a ponto de comprometer a nossa integridade e o nosso propósito de vida. E assim, a reflexão final fica para nós. Nossos laços mais importantes, nossas parcerias mais próximas, elas estão nos impulsionando para frente ou estão nos sobrecarregando? Elas nos ajudam a seguir na direção certa ou estão criando um atrito constante que nos desvia do caminho?
No fim das contas, a escolha do nosso jugo define o nosso destino.